Olá, pessoal. E aí, como vão? Esta videoaula de hoje nós vamos trabalhar a antropologia brasileira e fazer um recorte na temática da identidade étnica e cultural do brasileiro, ok? Então nós vamos dividir esta unidade em duas etapas. Vamos trabalhar primeiramente então com o Darcy Ribeiro e a aula de hoje, a temática, nós vamos falar sobre as matrizes étnicas, pelo menos as três matrizes étnicas que deram início à formação do povo brasileiro enquanto etnia, a partir da miscigenação. Seriam elas a matriz tupi, a matriz lusitana e a matriz africana. A referência que nós vamos trabalhar aqui é o Darcy Ribeiro na obra O Povo Brasileiro. E antes da gente entrar então na matriz tupi, vamos trabalhar um pouquinho o contexto antes do europeu então chegar aqui à terra Brasil. Que desde o início já tinha esse nome mesmo de Brasil, de Ilha Brasil, porque tinha referências a este nome a partir de relatos de pescadores que passavam por essa região em busca de bacalhau. Então, a costa atlântica, por milênios, ela foi percorrida e ocupada por inúmeros povos indígenas. Então, que às vezes a gente fala assim, os indígenas, seriam os povos originários. Sim, são os povos originários. Só que quando a gente fala em indígenas, na verdade eram muitos povos, muitas tribos, que inclusive não tinham uma unidade política. Eles mantinham apenas uma certa unidade linguística a partir do tronco tupi-guarani. Nos últimos séculos, então, os índios de fala tupi se instalaram ao longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas. Então, a Ilha Brasil, ela configurou-se deste modo. Então, nós vamos estar trabalhando cada uma dessas matrizes, abordando a estratificação social de cada uma delas, e caso também não ocorra a estratificação, informar em que sentido que não ocorra essa diferenciação social por castas, por estamentos, por classes, e também um aspecto culturalista, a partir da perspectiva, da visão de mundo de cada uma dessas matrizes. Os povos, então, tribais, indígenas, que habitavam o Brasil antes da chegada do europeu, eles se organizavam de forma tribal, em aldeias. E o que acontece? Quando o europeu chega aqui no Brasil, haverá um choque cultural, como inclusive no filme A Missão vocês puderam observar, embora não se trate do Brasil, mas é o mesmo contexto da Europa, conhecendo aí, desvendando as Américas, Então é o mesmo contexto, a mesma época. E o que acontece com esse choque cultural? Ele vai ocorrer em vários níveis. Primeiramente, o nível mais básico é o nível fisiológico, Então, que a gente chama aqui de biótico. Uma verdadeira guerra bacteriológica, como a gente vê como exemplo, por exemplo, o índio não ter imunidade às gripes, aos resfriados e gripes, o europeu não ter imunidade à malária. O nível ecológico, na sequência, o nível ambiental, pela própria questão da disputa das terras, da disputa dos territórios, que entre as tribos isso já ocorria, mas com a chegada do europeu isso vai ocorrer de uma forma mais intensa, porque aí os dois outros níveis de conflito vão especificar esse acirramento mesmo
do choque cultural a partir da perspectiva mercantilista do colonizador, né? Então, o nível econômico e social é um nível de conflito que já simboliza aí um aprofundamento nesse choque de cultura, pela escravização do índio e pela mercantilização das relações de produção. E o último nível de conflito, que é o étnico-cultural, que vai expressar aí a gestação de uma nova etnia, né, a partir aí dos primeiros núcleos de miscigenação, que seria, no caso, o brasileiro. Então, a matriz tupi, a primeira matriz que nós vamos trabalhar. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português, eles eram principalmente de tronco tupi, na verdade tupi-guarani. Em média, eles somavam 1 milhão de índios, e eles se dividiam em grupos tribais, que em média também, esses conglomerados de aldeias variavam de 200 a 300 habitantes, embora havia algumas aldeias que tinham um número bem maior, bem mais elevado, e isso estava relacionado também à escolha de sítios, né, de regiões mais férteis, em vales, próximos a rios, e esses sítios eles eram bem disputados. Quando a gente fala assim, da escala de evolução cultural, não seria em referência ao evolucionismo cultural, naquela perspectiva que vai valorar, né, de uma forma etnocêntrica as diversas etapas da evolução, considerando a etapa mais avançada, o próprio reflexo da Europa do século XIX. Mas quando a gente coloca aqui na escala da evolução cultural, é apenas para identificar o tipo de tecnologia e o tipo de produtividade, né, que eles exerciam. Então, nessa escala da evolução cultural, os índios que habitavam o Brasil antes da chegada do europeu, eles estavam recém-chegados da Revolução Agrícola, né? Estavam os primeiros passos, né, na era neolítica, e domesticando plantas, domesticando animais, então cultivando os roçados. Então a gente vê aqui exemplos de vários alimentos que fazem parte do nosso dia a dia e que isso já se configura aí a herança tupi, como a mandioca, o milho, a batata doce, o tabaco, exemplos de frutas como o abacaxi, o mamão, temperos, né, como pimentas, ervas como o guaraná, erva mate, etc. Então, esses índios, embora também trabalhassem com a caça, né, e a pesca, também dependiam da caça e da pesca, mas de uma forma mais contingencial, mais aleatória, o básico mesmo da sobrevivência deles era a agricultura. Era o que assegurava fartura, variedade de condimentos, matérias-primas, etc. Como tinha mencionado, né, anteriormente, alguns sítios eram mais privilegiados, chegavam a alcançar 3.000 pessoas. E em termos então de estratificação social, os índios, essas tribos eram pré-urbanas, ou seja, não havia ainda uma característica de cidades, né, como inclusive não há até hoje, né, no modo como eles vivem. Até hoje eles vivem de forma aldeãs, né? No caso aí, então, nesse sentido, como eles eram pré-urbanos, essas aldeias eram também indiferenciadas. O que significa isso? Não havia uma estratificação da sociedade, né, por critérios assim como propriedade privada ou a questão de estamentos, né? A única coisa que havia, na verdade, era a diferenciação de algumas pessoas, alguns habitantes dessas tribos, que tinham já um ofício especial. E o exemplo disso seriam os pajés, né, que em outras culturas norte-americanas seriam equivalentes aos xamãs. Então, os pajés ou caraíbas,
que é aquela figura emblemática que a gente até viu de exemplo nos slides da unidade anterior, que vai cumprir um papel de curandeiro, ao mesmo tempo também sacerdote, né? Então, trabalhando com cura e trabalhando também com as questões vinculadas ao sagrado. E, além dos pajés, alguns poucos chefes guerreiros. No mais, o restante dos habitantes estavam todos voltados à produção de alimento, havendo uma certa divisão de trabalho, mas que a gente costuma chamar nas ciências sociais de divisão natural do trabalho, ou seja, apenas diferenciadas as funções a partir do sexo. Então, as mulheres exerciam tal função e os homens outra função, mas todos estavam unidos nesse processo aí de cultivar os roçados e de domesticar, né, as plantas e os animais. Então, como também a gente já havia mencionado, não havia uma unidade política. Essas tribos muitas vezes eram hostis entre si, algumas não, né, algumas eram aliadas, outras hostis. Então não havia uma unidade política, não era uma nação, mas havia uma certa unidade linguística a partir do tronco tupi-guarani. Justamente por não haver esta unidade política, isso se constituiu uma fragilidade quando da invasão do europeu e, devido a essa fragilidade, os índios tupi, eles não conseguiram sustentar uma resistência de uma forma estável. E até mesmo as alianças que eventualmente ocorreram ao longo da história entre tribos para lutarem em comum contra o invasor, elas também não duraram tanto tempo assim. Um exemplo disso é a Confederação dos Tamoios, que foi uma aliança mais duradoura, né, e que contemplou aí diversas tribos de grande porte à época, que vai ocorrer entre os anos de 1563 e 1567 e vai conseguir reunir então como aliança, os Tupinambás do Rio de Janeiro, os Carijós do Planalto Paulista e os Goitacás e Aimorés da Serra do Mar. Por outro lado, por terem esta característica de compartilharem a arte da guerra, também os europeus se aproveitaram desse caráter estrategista dos índios e em muitos momentos também da história da formação do país, eles eram recrutados, arregimentados para estarem compondo os exércitos europeus, ora apoiando os portugueses, ora apoiando os franceses, e essa então era uma estratégia que a coroa se aproveitava bastante, que por um lado seria uma certa fragilidade, né, dos povos indígenas por essa falta de unidade política, e por outro lado isso de uma certa forma contribuiu para que os europeus se utilizassem desta característica compartilhada que era a arte da guerra que todos praticavam. Então, como exemplo aqui, a gente vê nesse slide aqui agora que na Guerra da Reforma e Contra-Reforma, franceses e portugueses combatiam com exércitos indígenas e eles somavam em média 12.000 indivíduos dos dois lados na batalha final, por exemplo, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1567. Outra questão que justifica esta fragilidade dos povos tribais em não ter esta unidade política é a questão de não ter também uma estratificação social. Então, eles possuíam então uma estrutura que pode se considerar que era
uma estrutura social igualitária, né, como a gente viu nos slides anteriores, onde todos os indivíduos pertencentes à tribo participavam do processo de produção de forma igualitária, apenas diferenciando alguns em relação a funções específicas. Então isso também se constituiu uma certa fragilidade nesse processo da resistência do índio frente ao invasor. A outra questão também é que, em relação à arte da guerra, eles também praticavam de forma compartilhada, né, era um simbolismo considerado coparticipativo entre as tribos, os atos de antropofagia. O que vem a ser isso? Antropofagia é o ato de se alimentar de carne humana. Os índios, então, quando eles capturavam um guerreiro, né, e esse guerreiro viria a ser, então, se tornar vencido, né, se tornar um prisioneiro, ele era imediatamente levado para uma determinada maloca, né, indígena, e super bem tratado, e ficava um tempo ali sendo super bem alimentado. Ele era tratado com todas as pompas e circunstâncias, com todas as honras. Os índios disponibilizavam até suas mulheres, ele era bem alimentado, mas todos os guerreiros vencidos indígenas sabiam qual seria o seu destino, e em momento algum, até o final do sacrifício, porque eles seriam sacrificados e depois comidos, né, pelos integrantes da tribo vencedora, em momento algum este guerreiro capturado, ele poderia, né, no código de honra desse simbolismo do ser animal antropofágico, se acovardar, demonstrar medo, demonstrar nenhum sentimento que não o de resignação, de coragem, de dignidade, de bravura até o fim. Por quê? Se esse guerreiro aprisionado, se ele se acovardasse, ele não iria ser comido, né? Então, não se comia um covarde, né? Pode dizer assim. E por outro lado, essa crença de que, se alimentando da carne de um guerreiro bravio, né, de um guerreiro valente, corajoso, toda essa coragem, toda essa virtude, ela também estaria junto com a carne, né, com a carne e o sangue que estaria sendo servido ali como alimento. Eles também estariam se alimentando desta virtude. Então, os índios, né, praticavam este ritual de forma compartilhada, mas tem um exemplo aqui, vou passar no slide mais para frente, que nessa primeira referência aqui, que ocorreu uma história interessante nesta época do Brasil colônia, que um alemão de nome Hans Staden, ele foi capturado pelos índios e foi confundido lá com o francês, num período lá que estava ocorrendo uma guerra entre os portugueses e os franceses, e foi então levado, né, para submeter a esse processo aí do cerimonial antropofágico, recebendo ali as mulheres, sendo bem alimentado e tal. Quando ele percebeu o que ia acontecer com ele, o que estava sendo reservado para ele, ele, obviamente, né, se ficou aterrorizado e se acovardou. E aí, por isso, ele não foi comido, ele não se submeteu, não foi submetido ao ritual, ao sacrifício, conseguiu fugir ou liberaram ele, né, não sei, não me lembro desses detalhes, mas, enfim, conseguiu voltar para a Europa, contar essa história e futuramente essa história veio se tornar um filme. Então, Hans Staden também é o nome de um filme, caso vocês tenham interesse em aprofundar, né, para ilustrar aí este exemplo. É um filme curto, um pouco assim biográfico, que vai contar a história deste alemão e esse envolvendo, né,
esta prática comum entre os índios à época. Então, enfim, em relação à questão da guerra, é isso. Era uma arte compartilhada. Este ritual da antropofagia tinha um caráter cultural coparticipativo e os índios, então, eles viviam em permanente guerra contra as outras tribos, né? Algumas eram aliadas e outras não. E principalmente o motivo das guerras seria os sítios mais privilegiados, né? As regiões mais férteis, ou até mesmo para vingar, né? Um guerreiro aprisionado. E porque esse ritual da antropofagia também ele alimentava constantemente essa prática da guerra como se fosse uma arte mesmo, né? Que eles todos compartilhavam e praticavam. Bom, agora eu vou trabalhar aqui, citar, né, alguns exemplos de tribos que, só para a gente ter uma noção, né, que quando a gente fala assim, nós tivemos então a influência do negro. Espera só um minutinho, tá, gente? A gente teve a influência do índio e às vezes a gente coloca isso de uma forma muito genérica, né? Então, na verdade, eram muitas tribos, muitos povos, eles eram diferenciados entre si, embora compartilhassem alguns aspectos culturais e ao mesmo período, assim, em termos de tecnologia, né, como a questão da Revolução Agrícola, recém-chegados, etc. E principalmente também compartilhando aí pelo mesmo tronco linguístico. Mas, por outro lado, eram tribos diferenciadas, cada um com a sua história, cada um às vezes com a sua habilidade especial em relação a uma técnica, por exemplo, né, a uma tecnologia. E então essas tribos que eu vou citar aqui como exemplos, é importante também destacar que nem sempre estes nomes eles permanecem o mesmo até hoje. Então, por exemplo, a gente pode citar a tribo Caican, é uma tribo que existe até hoje. Mas, por exemplo, de repente a gente cita uma outra tribo que atualmente pode ter se extinguido ou pode existir com outro nome, embora a maioria, né, dos índios mais velhos desta tribo, que mudou de nome, tenha a consciência dos seus antepassados. Então, como exemplo aí de povos indígenas que tiveram papel importante na formação do povo brasileiro, a gente pode citar os Paresi, que eram indígenas, né, escravizados, e eles eram os preferenciais dos portugueses, porque tinham muita familiaridade com a tecnologia dos paulistas antigos. Já as tribos Bororó, Chavante, Caiapó, Caicangue e Tapuia, esses eram inimigos irreconciliáveis. E um destaque especial aqui para os Guaicuru, que eram índios de porte avantajados e eram índios cavaleiros, e já à época impunham a sua suzerania sobre os outros povos agrícolas. Inclusive, no filme A Missão, quando vocês observam lá, quando os espanhóis estão em guerra para tentar, né, expulsar os índios da missão e acabar com a missão jesuítica, eles têm, não sei se vocês observaram, que eles têm muitos índios lutando ao lado deles. Esses índios que eram porte maior, né, com aquela postura assim de guerreiros mesmo, eram índios que montavam a cavalo, eles eram os Guaicurus, né? Então, os Guaicurus, eles faziam alianças ao longo da história, alternativamente, com espanhóis, com portugueses, não guardavam fidelidade a nenhum deles, né? Ao longo da história, eles fizeram também várias alianças com os espanhóis, especialmente pela prática do escambo, né? Que inclusive até o filme começa contando essa história, né? O Roberto De Niro, antes de se converter ao cristianismo, ele era mercador de escravos, né? Caçava os índios para poder vender em Assunção, e também os índios Guaicurus também ajudavam nesse processo, caçando e prendendo
não somente os índios, mas de outras tribos, mas também os povos mais simples que já estavam morando aqui no Brasil, assim como também já os neo-brasileiros, né, que viriam a ser o primeiro núcleo de miscigenação, que seriam os mamelucos. Então, um destaque especial aí, porque eles tinham uma prática, já se colocavam como dominadores, até mesmo frente a outras tribos. Com isso a gente finaliza a matriz Tupi. Então vamos passar para a segunda matriz, que é a matriz portuguesa, né? A matriz lusitana. Também na mesma característica que trabalhamos a primeira, ou seja, determinando aí um pouco, caracterizando a estratificação social deste povo à época, e também uma abordagem culturalista, historicista, que é a abordagem do Darcy Ribeiro, mostrando também a visão de mundo, a perspectiva e a especificidade, né, de cada um desses povos. O português vai representar o que nesse processo aí da formação do Brasil, né, como povo, como nação? Vai representar toda aquela estratificação que já existia à época na Europa, que já era uma sociedade urbana e que, em termos assim, sociológicos, a gente chama de que eles já estavam adentrando ao processo civilizatório, né, ao processo de modernização. Então, o português vai representar, abre aspas aqui, a presença local avançada de uma vasta e vetusta civilização urbana e classista, né? Ou seja, vai tentar reproduzir aqui no Brasil todos esses estamentos, né? As ordens religiosas, a ordem mercantil. Então, se os povos tribais eram pré-urbanos, por outro lado, os portugueses, eles já viviam em urbanidade, né? Já eram, pode dizer assim, modernos, já estavam inseridos no processo civilizatório, ali a Europa, já com a formação dos estados nacionais, com a transição do feudalismo para o mercantilismo, com a divisão dos poderes em ordens, né? A ordem mercantil, a ordem política, a partir do absolutismo, a ordem, principalmente aqui no caso, como um denominador comum, a ordem religiosa. Então, a Igreja Católica, principalmente através da Inquisição, que era denominada de Santo Ofício, o que é que a Igreja Católica fazia? Basicamente, batia o martelo em dizer o que era certo, o que era errado, o que era verdade, o que era mentira, o que podia e o que não podia. Então, esse período aí, né, 1500 para frente, vai ser o contexto da transição da Europa, saindo do período medieval, que durou longos séculos, para o período moderno, mas isso não vai acontecer assim da noite para o dia. Então, até que ocorra a revolução científica, principalmente a partir da perspectiva da empiria, né, da experimentação, das teorias racionalistas, que seria ali a questão do método e que vai abrir um caminho para um processo de laicização da sociedade, que significa essa cisão, esse afastamento de uma perspectiva teocêntrica, né, que nesse momento aí ainda predominava. Então, o Santo Ofício, que era a Inquisição, ela ficava por conta de ouvir denúncias, calúnias, em busca de heresias e bestialidades, julgava, condenava, encarcerava e até queimava vivos os mais ousados. Então, um pouco assim esse contraste, né? Uma sociedade já moderna, no sentido assim de urbana, com algumas tecnologias mais avançadas, no sentido assim de complexidade em relação aos índios, que, por exemplo, trabalhavam de uma forma mais manual e aqui já tinha o processo mecânico, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por outro lado, em termos assim do imaginário, né,
mágico-religioso, ainda quem predominava era a Inquisição. Em síntese, então, o que o português representava? A estrutura civilizatória da Europa. E essa estrutura civilizatória, na verdade, que ela estava só começando, ainda era um conglomerado de entidades equivalentes, mas em ativa competição. Então, os estados nacionais, né, Espanha, Inglaterra, Holanda, Roma e principalmente no caso o Vaticano, eram todos estados hostis entre si. No caso do Vaticano, ele simbolizava ali o denominador comum, né? Pode dizer assim, porque todos tinham que, através das brigas e conquistas mercantis, eles tinham que estar submetidos à fé católica. Então, em termos tecnológicos, aí, para exemplificar, o poderio português, né, já era bem avançado à época. Eles foram pioneiros nas navegações, né, como, por exemplo, com a invenção da nau oceânica e com velas de alto mar, a bússola, o astrolado, já faziam uso dos canhões de guerra, né, outros tipos de tecnologia que já era utilizado em Portugal e na Europa, como ferro fundido para apetrechos de guerra e utensílios de geral, e a própria invenção da imprensa, né, da criação da imprensa a partir da invenção da tipografia. Então, principalmente essa questão aí, que vai ser um marco importante na história ocidental, marcando, oficializando essa questão da história escrita, né, da história publicada, divulgada. Em síntese, a soma do espírito dominador com a ciência empírica daria então como resultado o que a gente costuma chamar na sociologia, na antropologia e também na história de processo civilizatório. Bom, para exemplificar aqui, né, trabalhando agora na perspectiva do que seria a mentalidade da época, não era assim naturalmente que os colonizadores se viam, porque eles não expunham, né, suas intenções de uma forma tão aberta como a gente aprende, né, na história, como a gente vê, observa como de fato realmente aconteceu em relação aos objetivos mercantis e até mesmo políticos. Mas eles se definiam como os expansores da cristandade católica sobre os povos existentes e por existir no além-mar. Ou seja, né, tem até uma historiadora, ela se chama Laura de Souza Mello, e que ela faz a história, né, ela narra a história através do que é chamado de história das mentalidades. Então, investigando documentos, fazendo análise do discurso em cima de documentos, como, por exemplo, os documentos da Inquisição, de denúncias para a Inquisição, ou documentos mesmo oficiais, né, de governantes e figuras importantes da história. Fica muito próximo, então, de uma etnografia, na verdade, né? Então, nesse sentido, tem, assim, para exemplificar, a Laura de Souza Mello, ela escreveu a história do Brasil nessa perspectiva da história das mentalidades. Se eu não me engano, são uns 3 volumes em que ela mostra realmente o que ocorria no imaginário do europeu neste período aí da descoberta das Américas. Realmente, quando encontraram o Brasil, eles achavam que tinham encontrado o paraíso. Depois vai vir todo um processo até chegar ao que ela chama de purgatório, até finalizar no que seria a terceira etapa, o inferno. Mas, enfim, são detalhes que ela vai contando lá, mas só para vocês terem uma noção como que realmente, ao mesmo tempo que tinha toda essa divisão, né, a Europa das ordens mercantis, políticas,
e religiosos. Todos eram super religiosos, principalmente o português. O espanhol também, mas o português mais ainda, nesse sentido assim, do temor, né, do respeito à igreja. E acreditavam mesmo, né? E tanto que os jesuítas sempre tiveram livre acesso a essas navegações e processo de colonização, sempre tendo o aval, né, da igreja, enviados inclusive pela igreja. Porque o filme conta a história já no processo assim que já está tendo uma cisão da ordem jesuítica com a igreja, até mesmo para tentar minimizar os conflitos que a própria igreja já estava sofrendo frente aos estados nacionais e a todo esse processo mercantilista que, para também não perder muito terreno, ela tinha que negociar, né? E de uma certa forma as missões jesuíticas, pelo menos como o exemplo que a gente viu no filme, daquela forma, produzindo tudo comunitariamente, representavam uma certa ameaça à estrutura mercantilista e colonizadora dos povos europeus. Então, para finalizar, né, essa parte aqui da matriz lusitana, vou deixar aqui uma parte que eu vou citar, a fala do Papa à época, mostrando como que realmente tudo o que era descoberto, assim como já tinha ocorrido no continente africano e agora no Novo Mundo, tudo que iria virar posse, né, desses estados que já estavam avançando à frente, que foram principalmente Portugal e Espanha inicialmente, teriam o aval da igreja, considerando aí que eles eram os representantes de Deus na terra e que tudo pertencia a Deus, mas com uma condição: todos, não só a terra como os habitantes dessas novas terras deveriam estar convertidos ao catolicismo. Então é o que a gente vai observar aqui a partir desta fala que eu vou ler para vocês, que é um vocabulário da época. Então, abre aspas. Por nossa mera liberalidade e de ciência certa, e em razão da plenitude do poder apostólico, todas as ilhas e terras firmes achadas e por achar, descobertas ou por descobrir, para o ocidente e o meio-dia, fazendo e construindo uma linha desde o polo ártico, quer sejam terras firmes e ilhas encontradas e por encontrar, em direção à Índia ou em direção a qualquer outra parte, a qual linha diste de qualquer das ilhas que vulgarmente são chamadas dos Açores e Cabo Verde, 100 léguas para o ocidente e o meio-dia, a vós e a vossos herdeiros e sucessores, reis de Castela e Leão, pela autoridade do Deus onipotente, a nós concedida em São Pedro, assim como do vicariado de Jesus Cristo, a qual exercemos na terra, para sempre, no teor das presentes, vô-las doamos, concedemos e entregamos, com direitos, jurisdições e todas as pertenças. E a vós e aos sobreditos herdeiros e sucessores, vos fazemos, constituímos e deputamos por senhores das mesmas, com pleno, livre e onímono poder, autoridade e jurisdição. Sujeitar a vós, por favor da divina clemência, as terras firmes e ilhas sobreditas, e os moradores e habitantes delas, e reduzi-los à fé católica. Fecha aspas. Então, gente, traduzindo, né, o que foi dito aí, é isso, né, que eu tinha falado anteriormente, né? Os estados em ativa competição entre si, né, nessa disputa aí colonialista, os pioneiros ali, Portugal e Espanha, e todos tendo esse como denominador comum e como mediador dessas disputas, o Vaticano e a fé católica. Então, pessoal, e aí, né? Vamos dar continuidade às matrizes étnicas na formação aí do brasileiro enquanto um povo, com suas características, então, étnicas e culturais. A terceira matriz, então, que nós vamos trabalhar é a matriz africana,
considerando aí também, né, que historicamente falando, os negros foram os últimos a chegar. Os últimos, assim, considerando as 3 matrizes, né? Porque, obviamente, no período do Brasil República, principalmente, haverá política de imigração, abertura para a imigração, mas nós não vamos trabalhar este momento. Então, no iniciozinho mesmo, somente pegando a formação do Brasil e a formação do povo brasileiro a partir do que na antropologia é chamado de mito das 3 raças, né? Justamente para compreender também esse processo da miscigenação e da formação do brasileiro. Os afro-brasileiros, então, eles foram os últimos a chegar, porque antes do europeu, os índios já se encontravam aqui, né, as tribos indígenas, e depois vieram os portugueses, principalmente, e na sequência aí, até mesmo para cumprir a estrutura colonialista, né, que também tinha um regime escravista, escravocrata, os negros vieram para estar aí realizando a tarefa, né, de construir o país, de carregar o país nas costas. Então eles foram trazidos principalmente da costa ocidental africana, compreendendo 3 grupos, os Yorubá, os Daomei e os Fanti-Azanti, que linguisticamente, né, falando, seriam os grupos Nagô, Jeje e o grupo Minas. E também representantes de grupos menores da Gâmbia, Serra Leoa, Costa da Malagueta e Costa do Marfim. Então, da mesma forma que a gente exemplifica, né, que na matriz indígena, que a gente coloca às vezes de uma forma mais genérica, indígena, se correspondem, na verdade, várias tribos, vários povos. Também os povos africanos, eles eram variados, diversificados, não tinham uma unidade política, não tinham também uma unidade linguística e não tinham também uma unidade cultural, né? Embora compartilhassem de algumas questões vinculadas à magia, mas, por exemplo, o candomblé. O candomblé é um exemplo de uma herança africana e que também não estava presente em todas as tribos, como a gente vê o exemplo aqui do grupo do Daomé, que eram, na verdade, de religiões islâmicas, né? Então a gente vê aqui como exemplo, o segundo grupo trouxe ao Brasil culturas africanas islamizadas, como, por exemplo, então, os Peu, Mandinga e Hausa do norte da Nigéria, identificados na Bahia como negro alufá. Engraçado, parece que sumiu essa parte aqui, depois eu vou tentar recuperar. E no Rio de Janeiro como negro malê. Isso estava inscrito numa parte aqui que foi subsumido, acho que foi ontem quando eu estava passando para o pessoal. Enfim. E já o terceiro grupo, para exemplificar, né, os grupos Minas, eles eram integrados principalmente por tribos Bantu e correspondem ao grupo Congo-holandês, provenientes da área hoje compreendida pela Angola e a contracosta, que corresponde ao atual território de Moçambique. Então a gente vê também que os negros vieram de várias regiões e também foram povoando várias regiões do Brasil. Como a gente vê, por exemplo, na Bahia, a presença muito mais forte, por exemplo, da herança do candomblé, né, dos negros que foram para lá. E em Minas Gerais a gente vê já o sincretismo a partir do catolicismo negro, né, que seria o congado, como, por exemplo, a gente pode observar nas guardas de Moçambique, guardas de Congo, de Angola, que são os nomes dados, né, por referência até mesmo à ancestralidade desses povos. Então, tal como ocorreu aos brancos, vindos mais tarde a integrar-se na etnia brasileira, os negros já encontraram, então, um primeiro núcleo de miscigenação, que eram os mamelucos, né, que o Darcy Ribeiro vai chamar aqui de protocélula luso-tupi. E já tiveram que se ambientar, né, que serem endoculturados, vamos dizer assim, porque, inclusive, como escravos, eles foram incorporados de forma passiva, né, no sistema
no sentido assim, tinham que ser retirados da sua cultura autóctone, tinham que ser obrigados a aprender a falar o português, aprender as técnicas de trabalho, inclusive passar para frente. Então eles chegando aqui, já encontrando, né, o primeiro núcleo de miscigenação, que seriam os mamelucos, tiveram que nela aprender, ou seja, na terra, no Terra Brasil, plantando e cozinhando os alimentos da terra, chamando as coisas e os espíritos pelos nomes tupis, incorporados ao português, fumando longos cigarros de tabaco e bebendo cauim. Ou seja, já incorporando a prática cultural que eles encontraram aqui, né? Eles tinham, então, como eu tinha falado, mas reforçando, uma diversidade não só política, então, e cultural, mas também linguística. Tiveram que estar incorporando de forma passiva pela questão da escravidão, né? Foram responsáveis por construir o país e também nesse intuito, a partir de ter que aprender as técnicas de produção e ensinar, também conseguiram aportuguesar o Brasil. Então, eles vieram para povoar, né, trabalhar nas regiões onde concentravam as produções ao longo dos ciclos aí da monocultura colonialista, como a gente aprende na história, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, etc. Então, o negro ele vai transitar da condição de boçal, que seria aquele negro que ainda não sabe falar o português, ainda não sabe as técnicas de produção, ainda estaria preso à sua cultura originária, a condição de ladino, que já seria então o negro mais já incorporado na cultura do colonizador, né? Então, nesse sentido, justamente por estarem nessa condição de escravos, a herança cultural da matriz africana que a gente pode observar, ela vai se dar de uma forma enviesada, ela vai ser expressa muitas vezes de forma escondida, né, de forma sutil, que o Darcy Ribeiro vai até colocar como se fosse uma parca herança africana, mas não parca no sentido de pobre, mas sim no sentido de limitada, né, que vai envolver ritmos, músicas, sabores, rezas, né, religiosidade, danças e por aí vai. Então, eles exercem mesmo assim, né, nessa condição de escravos, com o pouco que eles podem preservar, uma herança cultural africana, né, nós herdamos. Inclusive, o filme Cafundó ele vai estar tratando disso, que eu vou falar um pouquinho mais no final para vocês. Né, ou seja, a manifestação cultural africana, ela não podia expressar-se no que seria uma forma normal de expressão, que seria adaptação ou associação. Então, nesse sentido, os negros, eles passaram, né, para os seus descendentes, para nossos brasileiros, uma herança que era uma mistura, né, como se fosse fragmentos, pode dizer assim, porque, por exemplo, eles vieram no navio negreiro. Ali mesmo no navio negreiro já estavam misturando-se, né? Como, por exemplo, vários príncipes de tribos diferenciadas, sacerdotes de tribos diferenciadas, o próprio candomblé, que é uma religião de matriz africana, que existe aqui no Brasil, como ele se manifesta no Brasil, ele não ocorre da mesma forma como ocorre na África, que está muito vinculado, às vezes, à ancestralidade, a uma região, a uma linhagem, a um rio, né, a um aspecto lá geográfico mesmo, da natureza, mas situado geograficamente. E quando chega aqui no Brasil, tendo que, por exemplo, relembrar, né, os seus deuses, cultuar os seus deuses, eles nas senzalas, né, nos terreiros, eles faziam isso já de forma misturada,
né, já colocando ali os orixás ali no terreiro como se fosse uma religião só, e na África muitas vezes isso ocorria de forma separada. Então, mas ao mesmo tempo faziam, né, suas práticas, né, religiosas, era proibido, mas ao mesmo tempo conseguiam, né, conseguiram se expressar, e nós herdamos muita coisa da matriz africana. Bom, resumindo aqui essa parte da herança africana, né? A questão principal aqui é essa característica da limitação deles mesmo como seres humanos pela condição de escravos e por estarem submetidos, subjugados, né, a esta imensa crueldade que marcou a história do Brasil, né? Mas de qualquer forma, essa herança, tanto dos negros também quanto dos índios, vai caracterizar, né, a cultura brasileira com essa fisionomia singular que a gente chama de sincretismo religioso, que é um fenômeno que ocorre principalmente no Brasil. Um exemplo disso é a própria Umbanda, que é a religião mais sincrética e que é, por exemplo, a história que vocês vão ver no filme, a história de um preto velho, né? O preto velho sendo aí, no caso, inclusive, uma entidade da religião Umbanda, que é uma religião brasileira, já sincrética. Os negros, então, conscritos nos guetos de escravidão, eles participam e fazem o Brasil participar. Eu resolvi tirar a câmera aqui, pessoal, para finalizar essa parte, porque eu observei que quando aparecia a câmera, estava cortando uma parte do slide, então por isso que estava sumindo as últimas frases. Eu pensei que eram os slides inteiros. Na verdade, eles estão todos aqui. Mas para vocês, então, vocês vão ficar com a minha narrativa, né? Continuando aí a videoaula, mas sem estar aparecendo a câmerazinha do lado, ok? Então, continuando aqui, né? Para resumir aí, finalizar essa parte da herança africana, né? A principal característica aí que vai diferenciar, né, em relação às outras matrizes, porque o índio, mesmo tendo sido escravizado, e pelo menos houve essa tentativa por um bom tempo, ao final, né, não deu muito certo, porque muitas vezes eles preferiam morrer do que serem escravizados. E já os negros, eles vieram para cá como escravos e carregaram o Brasil nas costas, né? Construíram o Brasil. E nesse sentido, eles ficaram limitados nesse processo aí da contribuição cultural. Nem por isso deixaram de contribuir enormemente, mas limitados no sentido mesmo de não terem a liberdade de se expressarem, né? De expressar suas crenças, como vocês vão observar no filme Cafundó, uma história verdadeira, que conta a história de um quilombo. Cafundó, um quilombo que existe em Sorocaba, no interior de São Paulo, e que existe até hoje. E vai contar a história de um ex-escravo, né, que depois vai se tornar uma entidade na Umbanda e criando, inclusive, uma versão aí da Umbanda, né, a partir de um sincretismo especial que vocês vão observar no filme. Então, continuando aqui, conscritos nos guetos de escravidão, é que os negros brasileiros participam e fazem o Brasil participar da civilização de seu tempo. De fato, era o Brasil que se construía a si mesmo, como corresponde à sua base ecológica, o projeto colonial, a monocultura e o escravismo, do que resulta uma sociedade totalmente nova. A empresa escravista, fundada na apropriação de seres humanos, através da violência mais crua e da coerção permanente, exercida através dos castigos mais atrozes, atua como uma mó desumanizadora e deculturadora de eficácia incomparável. Submetido a essa compressão, qualquer povo é desapropriado de si, deixando de ser ele próprio primeiro para ser ninguém, ao ver-se reduzido a uma condição de bem semovente, como um animal de carga, e depois para ser outro,
quando transfigurado etnicamente na linha consentida pelo Senhor, que é a mais compatível com a preservação de seus interesses. Então essa parte aqui eu resolvi citar, né, propositadamente, reduzida a uma condição de bem semovente como um animal de carga, ou seja, a própria Igreja Católica à época, para justificar, né, entre aspas, que não há justificativa plausível em lógica nenhuma, em religião nenhuma, que a escravidão, né, a escravização e a escravidão considerava que os negros não tinham alma, né, durante então um bom tempo, para justificar a escravidão. Então, aí um passado terrível e uma dívida imensa que temos com a matriz africana. Para finalizar, então, esta parte das matrizes étnicas, né, nós vamos finalizar falando, então, dos neo-brasileiros, que seriam aí os primeiros núcleos de miscigenação, um pouco caracterizando também, em termos de modo de vida, de técnicas de estratificação social, à época do Brasil colônia. E finalizando com os brasileiros, já com todos os núcleos de miscigenação. Então, os neos-brasileiros, né, eles correspondiam, eles mantinham, né, uma expressão muito mais indígena do que a europeia, né, seriam os mamelucos. As comunidades neobrasileiras abrangiam maior número, inclusive, do que as próprias aldeias indígenas. Eles já estavam incorporados nessa cultura, então, da colônia, né, já tinham incorporado uma só identidade étnica, estruturada nesse sistema aí da produção da monocultura frente à metrópole, né? E nesse contexto aí tinha um certo grau de suficiência, de autossuficiência, porque produziam bastante coisa, e por outro lado dependiam de outros artigos para importação, como o sal, a pólvora, etc. Exportavam principalmente o pau-brasil, né? Como a gente aprende na história, inicialmente grande período aí de exportação do pau-brasil. Outra característica, né, dos núcleos coloniais habitados pelos neo-brasileiros é que eles falavam o tupi, né, que na verdade era uma variante do tupi transformado numa língua chamada língua geral, que os jesuítas estruturaram a partir então do tronco tupi-guarani. E outro nome dado à língua geral era o Nhengatu, e que foi falado entre os brasileiros, os neo-brasileiros e os brasileiros até meados do século XVIII. Se não me engano, em 1758, o Marquês de Pombal passou a proibir a fala da língua geral, o uso, e passou a ser obrigatório somente o português. Então, isso foi uma perda que a gente teve, né? Por exemplo, Paraguai e Uruguai falam tupi-guarani até hoje, né? Junto com o castelhano. Em relação também às tecnologias, tanto quanto também a habitações, tudo isso vai se transformando, né, nesse processo aí do encontro, que vai representar o encontro do europeu com as tribos indígenas, e mais para frente também com a vinda dos escravos, porque eles também aprimoraram muitas técnicas e contribuíram de diversa forma para sedimentar aí, né, formar esse cerne aí da cultura brasileira, né, miscigenada e sincrética. Então, em termos de técnicas também, elas iam sendo substituídas aos poucos, né? Então, por exemplo, se inicialmente o uso das técnicas de produção eram mais artesanais, como o trançado de palha indígena, denominado tipiti, substituindo gradativamente por técnicas de ferro, mecânicas, né, como a roda hidráulica, etc. Também em relação à habitação, da mesma forma. Então, se inicialmente, né, tinha mais a presença da maloca indígena, passando aí para uma casa de taipa, de adobe, nas casas, né, nas habitações mais abastadas, né, mais dos senhores, mais senhoriais, já havia a presença de telhados, né, de telhas, de tijolos e cal, etc.
também em relação aos centros urbanos, que não uma urbanidade no nível da República, que vai acontecer bem mais à frente, mas uma urbanidade no sentido de aglomerações, né, centros aglutinadores de elementos assim administrativos, como por exemplo os reinóis, que estavam ali representando a coroa para cobrar impostos, assim também como autoridades eclesiásticas, etc., representando ali um centro de comércio, né, de um centro mercantil. Mas de qualquer forma, os neo-brasileiros, eles estavam ali estruturados dentro desse contexto aí, colônia periférica, frente à metrópole centro, né, central. Então éramos uma subestrutura. Para finalizar então essa aula da temática das matrizes étnicas, né, quem foram então os brasileiros, né, quando eles surgiram, a partir mesmo deste processo de reconhecimento que o Darcy Ribeiro mesmo vai dizer que seriam as minguendades, né, a partir do momento em que o brasileiro vai reconhecer que não é negro, não é índio, não é europeu. A gente vai ver aqui passo a passo como que se dá esse processo de autopercepção, de tomada de consciência. Primeiramente a partir do próprio nome Brasil, que desde o início já era utilizado, né, já havia referências desse nome, como a gente vê aqui, identificado com o pau-brasil, né, o pau de tinta, e que também já se encontravam essas referências em cartas e lendas do mar-oceano, que traziam registros de uma ilha Brasil. E quem fazia referência a isso eram esses pescadores ibéricos, como tinha mencionado no início do slide, que andavam à cata de bacalhau. Os mapas mais antigos da costa já a registram como brasileira, e os filhos da terra foram também, desde logo, chamados brasileiros. Então, né, os brasileiros já nascem, assim, o nome já vem anterior ao próprio nascimento mesmo. Outro nome bem utilizado a esta época do Brasil colônia era o nome gentílico, mas muito para identificar também discriminar, pode dizer assim, né, a diferença entre o português, né, nascido em Portugal, né, seria no caso o reinol. Então o gentílico se implanta quando se torna necessário denominar diferencialmente os primeiros núcleos neo-brasileiros, formados sobretudo de brasilíndios e afro-brasileiros, né, que outro nome aí para essas miscigenações seriam mamelucos e mulatos, né, quando começou a plasmar-se a configuração histórico-cultural nova, que envolveu seus componentes em um mundo não apenas diferente, mas oposto ao do índio, ao do português e ao do negro. Então é nesse sentido aí que o Darcy Ribeiro vai dizer essa formação da identidade do brasileiro a partir dessa oposição e desta negação mesmo, né, em relação aos seus ancestrais, esses tríplices, né, de tríplices matrizes aí. É bem provável, então, que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano, do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas. Porventura também porque desejoso de remarcar sua diferença e superioridade frente aos indígenas. O primeiro brasileiro consciente de si foi talvez o mameluco, esse brasilíndio mestiço na carne e no espírito, que não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais indígenas, né, que ele desprezava, e nem com os europeus que o desprezavam, e sendo objeto de gozação dos reinóis e dos lusonativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era e nem existia, o brasileiro. Então é isso, gente. O brasileiro vai né, surgir a partir dessas três matrizes iniciais aí, as matrizes tupi, lusitana e africana, também proporcionando uma característica singular à nossa cultura, não só então nesse aspecto da etnia, da miscigenação,
que mais para frente, aí, ao longo da história do Brasil, ainda no início da República, abrindo para as grandes levas de imigrações, a gente também vai receber na formação aí, no processo da modernização, né, da industrialização do país, contingentes aí de várias regiões dentro de uma política já racista, inclusive, que pretendia o branqueamento, né? Mas nós vamos trabalhar só essa primeira etapa mesmo e finalizando aqui, né? Juntando então os mamelucos, os mulatos, vão formar o que vai passar a ser visto e tido como a gente brasileira, né? O Brasil seria então esta realização derradeira das gentes tupis, dos latinos tardios, amorenados nesta fusão com brancos e pretos, deculturados dessas tradições das suas matrizes ancestrais, mas ao mesmo tempo carregando sobrevivências delas, né? Eu vou indicar para vocês também lá na plataforma o documentário que foi feito com o Darcy Ribeiro a partir dessa mesma obra, O Povo Brasileiro. Vou indicar o título dos capítulos que se referem a essas 3 matrizes e vale muito a pena vocês assistirem porque complementa esse aspecto mais audiovisual, contando, por exemplo, detalhes, né, da característica de Portugal, ser também diferenciado em relação aos outros povos da Europa, como, por exemplo, já tendo muito a presença de outros povos ali, como os mouros, né? A influência disso também, a influência de Portugal, do catolicismo também popular em Portugal, como que isso vai influenciar também o catolicismo popular no Brasil, né? Em relação ao documentário da Matriz Tupi, mostrando detalhadamente o cerimonial da antropofagia, como que era esse simbolismo coparticipativo entre as tribos, né? Mostrando, por exemplo, na matriz africana, a contribuição dos negros, né, em relação à questão da crença dos orixás, né? Como, por exemplo, acho que tem uma fala lá muito bonita do Gilberto Gil, falando da importância de Ogum e de como que ele representa ali, que seria associado hoje ao Deus das tecnologias, porque desde a época já estava associado ao ferro, ao metal. Então é muito interessante. Finalizando aqui essa parte, né? O brasilíndio, como o afro-brasileiro, existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando, e é a partir dessa carência essencial para livrar-se da ninguendade de não índios, não europeus e não negros, que eles se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica, a brasileira. Então, é isso.